E aí, torcida apaixonada do Timão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Corinthians? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Então, se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Em um curto intervalo de tempo, Pedro Raul viveu uma grande mudança em sua trajetória no Corinthians. O atacante, que havia enfrentado um longo jejum de gols de 9 meses, finalmente conseguiu balançar as redes no início da temporada 2025, na vitória sobre o Red Bull Bragantino, pela estreia no Campeonato Paulista. No entanto, a alegria de ter retomado o caminho das vitórias foi ofuscada pela decisão do técnico auxiliar Emiliano Dias de deixá-lo de fora da lista de relacionados para o clássico contra o São Paulo, um dos jogos mais esperados da temporada. O treinador, em entrevista coletiva após a partida, explicou que a escolha de escalar Héctor Hernandes, o espanhol contratado no ano passado, foi uma decisão técnica. Apesar do gol importante das boas atuações recentes, Pedro Raul viu-se afastado, um sinal claro de que sua posição no time ainda não está garantida. Pedro Raul, que foi contratado com grandes expectativas pelo Corinthians no ano passado, agora se vê em uma situação delicada. Após ser adquirido por 25 milhões de reais junto ao Toluca, do México, e com contrato até 2028, o atacante esperava se tornar uma peça fundamental no ataque do Timão. Porém, com apenas 36 jogos disputados e 4 gols marcados até o momento, sua trajetória no clube tem sido marcada por altos e baixos. Durante a temporada passada, o jogador amargou um longo período sem balançar as redes, o que gerou frustração tanto para ele quanto para a torcida. Embora tenha mostrado sinais de recuperação, como na partida contra o Água Santa, onde quase marcou seu segundo gol do ano, ele ainda não conseguiu garantir uma vaga como titular. Sua luta para reconquistar a confiança da comissão técnica e da torcida parece ser um desafio constante. A concorrência no ataque do Corinthians tem sido feroz, especialmente com a presença de Héctor Hernandes, que, embora também tenha enfrentado lesões, vem recebendo mais minutos em campo. Desde a sua chegada ao clube, o espanhol tem se esforçado para se adaptar ao estilo de jogo do Corinthians, mas ainda busca sua melhor forma, sem gols marcados em seus 6 primeiros jogos. No Majestoso, foi ele quem recebeu a chance de começar como titular, enquanto Pedro Raul começou o jogo no banco. A situação de Hernandes, apesar de sua falta de gols, ilustra o quanto a disputa por uma vaga no ataque do Timão está acirrada. A substituição de Hernandes por Pedro Raul na segunda etapa foi um sinal de que a comissão técnica está testando diferentes alternativas, mas ainda não há uma definição clara sobre quem será o protagonista no ataque. O futuro de Pedro Raul no Corinthians depende de sua capacidade de responder à pressão e conquistar novamente o espaço que o seu potencial promete. Com a confiança da torcida oscilando e a concorrência interna se intensificando, o atacante precisará mostrar consistência e qualidade nas próximas oportunidades que surgirem. Para isso, será crucial que ele se destaque com gols decisivos e se torne uma referência no ataque da equipe. A torcida corintiana, sempre exigente, aguarda ansiosamente por um Pedro Raul mais afiado e protagonista, capaz de transformar sua boa fase inicial em uma temporada de sucesso. A pressão é grande, mas o jogador tem a chance de se redimir e provar seu valor em um dos maiores clubes do Brasil. Uma polêmica sem precedentes tomou conta do clássico entre Corinthians e São Paulo, no último fim de semana, e agora a possibilidade de uma anulação do jogo vem ganhando força após um erro crucial da arbitragem. O episódio em questão, que tem gerado discussão nas redes sociais e nas arquibancadas, pode ter sido o estopim para uma reavaliação completa da partida por parte da Federação Paulista de Futebol. A decisão da arbitragem em um momento decisivo, que não passou despercebida pelos torcedores e especialistas, teria afetado diretamente o resultado, levantando questões sobre a imparcialidade e a eficácia do sistema de arbitral na competição. Com a pressão aumentando e a insatisfação se espalhando rapidamente, fontes revelam que a Federação Paulista já iniciou uma investigação interna para averiguar a gravidade do erro e suas implicações no jogo. A possibilidade de anular a partida, que geraria uma reviravolta sem igual no campeonato, está sendo discutida entre os dirigentes do futebol paulista. A dúvida agora é se a arbitragem será responsabilizada ou se o resultado será mantido, com os clubes se preparando para uma possível decisão inesperada. A cada minuto que passa, o suspense em torno desse clássico polêmico só aumenta, e os torcedores aguardam ansiosos por um pronunciamento oficial que possa esclarecer o futuro desse confronto e as possíveis consequências para o torneio. A possibilidade de anulação do clássico entre Corinthians e São Paulo, após o erro claro da arbitragem que vem sendo amplamente debatido, tem provocado grande expectativa nos bastidores do futebol paulista. A falha, que gerou polêmica durante o confronto, foi reconhecida por especialistas e tem sido analisada minuciosamente pela Federação Paulista de Futebol. A pressão sobre a entidade aumenta a cada dia, com a torcida exigindo uma resposta rápida e contundente sobre a possível revisão do resultado.
A decisão de anular o jogo e marcá-lo novamente seria um golpe duro para a credibilidade dos árbitros, mas poderia, ao mesmo tempo, sinalizar um compromisso com a justiça esportiva, gerando uma onda de reações nos clubes e nas torcidas envolvidas. Caso a anulação do jogo seja confirmada, o impacto não seria restrito apenas ao aspecto técnico da competição. O futebol paulista, já acostumado com disputas acirradas e polêmicas, veria este episódio como um divisor de águas, colocando em xeque a imparcialidade da arbitragem. Para o Corinthians e São Paulo, a dúvida sobre a legitimidade do clássico se transformaria em um tema central, com a expectativa sobre uma nova data para a partida que promete mais tensão e rivalidade. A situação, que inicialmente parecia uma simples reclamação, agora pode se transformar em um dos maiores casos de revisão de partida do futebol paulista, deixando todos os envolvidos em suspenso enquanto aguardam a definição da federação. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e ative o sininho no canal do Timão para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. O setor jurídico do Corinthians se vê diante de um grande desafio ao tentar garantir que a possível anulação do clássico contra o São Paulo seja realmente concretizada. A situação envolvendo o erro de arbitragem, que gerou enorme repercussão nas redes sociais e entre os torcedores, coloca a equipe de advogados do Timão em uma posição delicada. A Federação Paulista de Futebol, que já está sendo pressionada por diversos lados, terá de lidar com um caso complexo que exige uma análise profunda de precedentes, regulamentos e evidências. A vitória fora das quatro linhas pode representar um grande avanço para o clube, mas também coloca em xeque a credibilidade do sistema de arbitragem e abre portas para uma mudança de paradigmas na forma como os jogos são decididos. Se a anulação for confirmada, o cenário do futebol paulista certamente será agitado por essa decisão histórica. A rivalidade entre Corinthians e São Paulo, sempre carregada de tensão, se veria agora sob uma nova perspectiva, com torcedores de ambos os lados alimentando a expectativa de um novo jogo, onde tudo poderia acontecer. A reviravolta não só afetaria a dinâmica do campeonato, como também desencadearia uma onda de discussões sobre a transparência e a eficácia do sistema de arbitragem no Brasil. O clássico, que já é um dos momentos mais aguardados no calendário do futebol nacional, poderia ganhar uma nova importância, tornando-se um marco não apenas pela rivalidade, mas pelo impacto que essa possível reavaliação poderia ter nas competições futuras. Torcedor corintiano, chegou a hora de dar a sua opinião sobre o imbróglio que promete sacudir o cenário do futebol paulista. A possibilidade de anulação do clássico contra o São Paulo, após o erro de arbitragem que está chamando a atenção da Federação Paulista, pode mudar todo o rumo do campeonato. O que você acha? Será que o Timão deve lutar para reverter essa situação e buscar justiça, ou já é hora de virar a chave e seguir em frente? A rivalidade entre Corinthians e São Paulo já é intensa, mas essa polêmica pode elevar ainda mais a temperatura entre as duas torcidas. Deixe seu comentário e compartilhe sua visão sobre esse caso que está dividindo opiniões. O que está em jogo vai além de um simples resultado, e sua voz pode ser fundamental para entender o futuro desse clássico. Vem ver as novidades do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.